De onde vem a inveja? O que é a inveja? É um sentimento, uma emoção? Hoje eu vou falar sobre isso. E eu me chamo Matheus, sou psicólogo clínico. Te convido a deixar um gostei se tu gostar do vídeo e me seguir aqui nesse canal para mais conteúdos desse tipo. Quando a gente pensa em inveja, geralmente a gente pensa nela como um defeito moral ou algo que deveria ser combatido, reprimido ou eliminado. Mas do ponto de vista da neuropsicanálise, da neurociência afetiva, a inveja não é um vício de caráter ou alguma coisa do tipo um erro, uma falha, enfim. Mas sim ela é um fenômeno psicológico, psíquico, complexo e profundamente humano, na verdade, enraizado tanto em circuitos afetivos primários quanto na forma como a pessoa, como o sujeito, se constitui na relação com a outra pessoa. Afinal, a inveja está profundamente ligada com o outro. E do ponto de vista neurobiológico, toda experiência afetiva começa em regiões subcorticais. Em outros vídeos eu explico melhor o que isso significa. Mas a partir do Jack Pansy, que foi o pesquisador que cunhou essa sub-área da neurociência, as emoções não são produtos de pensamento, mas sim de estados corporais organizados por sistemas emocionais primários. Entre eles, o sistema de busca, que é um sistema que ocupa um lugar central quando a gente fala de inveja, por exemplo. Busca é um sistema da motivação, do desejo, da exploração e da antecipação de recompensa. Ele nos coloca em movimento, em direção a algo que a gente percebe como valioso, principalmente. Então, a inveja, ela emerge justamente quando esse sistema de busca é frustrado ou comparado. O sujeito percebe que algo desejado pode ser um reconhecimento, pode ser um afeto, um status, um amor, sucesso, está presente na outra pessoa, mas está ausente em si mesmo. E essa percepção não é neutra. Ela gera uma ativação afetiva intensa, frequentemente acompanhada, e a gente consegue observar isso, de estados de raiva, de tristeza, de sensação de inferioridade. E, de novo, neurobiologicamente, isso se trata, na verdade, de um conflito entre motivação e frustração, mediado por circuitos, aí vocês já devem ter escutado bastante, dopaminérgicos, e por sistemas de ameaça, quando a comparação é vivida como perda de valor próprio, quando a minha identidade está ameaçada. Só que essa explicação sozinha não é suficiente. E a psicanálise, a neuropsicanálise, aprofunda o sentido subjetivo da inveja. Cada um vai poder explorar melhor consigo mesmo, ou na terapia. Desde Freud e de forma mais elaborada em outros autores, como Melanie Klein, a inveja é compreendida como um afeto relacional. Ela não surge no vazio, mas ela surge, sim, na presença de um outro. E mais precisamente, surge quando esse outro é vivido, é entendido como portador de algo que eu deveria ter, mas eu não tenho, por algum motivo. E aqui, então, entra um ponto central. A inveja está intimamente ligada ao conceito de narcisismo. Não é aquela coisa do senso comum, tá, pessoal? Mas sim o narcisismo primário, de novo, um conceito dentro da psicanálise. O sujeito se vive como o centro do mundo, numa fantasia de completude, de precisar ser completo. E o outro, nesse momento, não é plenamente reconhecido como diferente. Ele é visto como se fosse talvez uma extensão ou como uma ameaça. Então, quando essa posição narcísica da minha identidade é colocada em crise, seja no desenvolvimento infantil, lá nas fases iniciais, seja na vida adulta, a pessoa é confrontada com a falta. E a falta provoca dor, provoca ânsia. A inveja, então, pode ser compreendida como uma dor psicológica diante da constatação de que o outro tem algo que escapa ao meu controle,
que talvez eu não possa ter. Não se trata apenas de querer o que o outro tem, mas sim, isso se trata de uma ferida na imagem que eu tenho de mim, na minha imagem. O sucesso, o amor, o reconhecimento dessa outra pessoa funcionam como espelhos que revelam os meus próprios limites. Talvez eu antes não tenha percebido, não tenha reconhecido. E isso mobiliza esses afetos intensos dentro de mim. E desse ponto de vista neuropsicanalítico, a gente pode dizer que a inveja emerge quando esses afetos primários de frustração e busca entram em contato com representações de si fragilizadas. Então o cérebro sente antes de pensar. O sentimento de inferioridade, de raiva, de tristeza surge automaticamente. E é só depois que a pessoa constrói uma narrativa moral para explicar o que está acontecendo. Muitas vezes essa narrativa vem em forma de desqualificação da outra pessoa, através de um cinismo, através de um desprezo, talvez. Defesas psicológicas contra essa dor narcísica, egóica. Eu tomo cuidado com esses termos para não parecer algo pejorativo. Mas é por isso que inveja é tão difícil, às vezes, de admitir. Porque ela revela justamente esses meus limites próprios, talvez fraquezas minhas. Ela toca diretamente nesse ponto de vulnerabilidade do meu eu. Então, reconhecer a inveja exige reconhecer a própria falta, a própria incompletude e a própria dependência do olhar de um outro. E isso é muito desconfortável. Isso pode ser muito desconfortável. E principalmente quando eu deixo de reconhecer os meus próprios limites, isso me pega de surpresa. E aí dói mais. Na clínica, a inveja aparece de forma sutis. Comparações constantes, ressentimento difuso, uma coisa que não é bem reconhecida, dificuldade em celebrar conquistas alheias, sensação de injustiça permanente. E ela aparece justamente também na transferência. Por exemplo, quando o paciente percebe o terapeuta como alguém que sabe mais, vive melhor, ou tem algo que me falta. Às vezes isso nem é verdade, mas é uma projeção. Esses movimentos não devem ser moralizados, mas escutados como, de novo, expressões legítimas de um conflito psíquico. O psicólogo não está ali para julgar. E do ponto de vista do desenvolvimento emocional, a superação da inveja não ocorre pela supressão dela, pela supressão desse afeto, mas pela ampliação da capacidade de simbolizar e de reconhecer a alteridade. O que é a alteridade? Quando o sujeito consegue reconhecer que o outro é diferente e que a diferença não é um ataque pessoal, a inveja pode se transformar em admiração, em inspiração ou desejo de crescimento. Para quem é mais familiarizado com a psicanálise, pode ver aí talvez um ideal de eu. Isso exige um trabalho psicológico sofisticado, sim, que envolve também luto do eu ideal narcísico de completude. A neuropsicanálise nos ajuda a entender, portanto, que a inveja não é algo a ser eliminado, mas compreendido, porque ela sinaliza desejos que não foram, não são atualmente reconhecidos, feridas do eu não elaboradas e, de novo, sistemas motivacionais, emocionais primários frustrados. Quando ela é escutada com cuidado, ela pode se tornar uma via de autoconhecimento também. Quando ela é negada ou projetada para fora, tende a se transformar em ressentimento crônico ou até agressividade velada. Em última instância, sentir inveja é sentir que algo importa, só que esse algo está no outro e que eu entendo que não está em mim. É sentir desejo também, é sentir falta. E o desejo acontece na falta. E o trabalho de um psicólogo não é apagar esses afetos, mas ajudar a pessoa a suportar esses afetos,
sem destruir a si mesmo ou destruir essa outra pessoa. E isso, novamente, só é possível dentro de uma relação que ofereça segurança suficiente para que eu possa reconhecer os meus próprios limites sem colapsar. Porque esse outro que está ali para me escutar não é alguém que me provoca medo e me faz sentir ameaçado. Então, o trabalho na transferência, que é justamente essa relação terapêutica, aliança terapêutica, em várias pesquisas psicológicas, é super importante. E as pesquisas em tratamento psicológico justamente apontam para isso. Bom, o que tu achou desse vídeo? Eu espero que ele tenha sido esclarecedor e tenha te feito refletir sobre talvez a tua própria inveja, sobre inveja no sentido geral. E se sim, se tem alguma coisa para comentar, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu vou ler todos eles e eu vou respondê-los também. De novo, te convido a me seguir, deixar um gostei se fez sentido e me acompanhar aqui para mais vídeos.